Muito bem, meus irmãos. Vamos então agora à palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 145. Nós tivemos aqui alguns... Antes dessa série, né? Nós estávamos sempre refletindo sobre alguns salmos e voltaremos a ele. Cadê o Júnior? Júnior, cadê? Júnior, cadê o Júnior? O Júnior não está aí? Ah, você. Ó, lembra do meu passador de slide, hein? Olha o tamanho desse passador, cara. Isso aqui não tá certo. Passador de slide de tu. Mas eu prefiro passar eu aqui do que ficar olhando alguém que eu não tô vendo ali, né? Vai ter que caber, põe aí. Aí, muito bem. Salmo 145, se você estiver no celular e desejar ler a mesma versão que a minha, eu estarei lendo na NVI, tá bom? Então, alterne aí, caso seja o seu caso. Salmo 145. Todo o salmo. Vamos lá. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas palavras que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que do alto venha todo o entendimento necessário sobre o que o Senhor quer falar aos nossos corações, e que sejamos transformados nesta manhã em crentes melhores, em gente que deposita fé no Senhor, e que quer obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, viu como tinha tudo a ver, né? Esse salmo, essa situação, e eu vou falar aqui para pais, mas também para quem não é pai. Então não fique aí imaginando que é só sobre isso que nós vamos falar. E eu quero falar sobre uma coisa que eu fiz quando eu não era pai. Eu estava começando a namorar a Carol e eu fiquei pensando nessas coisas bobas, talvez de jovens, né? Mas que talvez faça algum sentido depois, que é assim, será que quando eu for mais velho, eu não sei quando eu vou ter filhos, será que eu vou compreender exatamente o que o meu filho está passando? Porque eu vou ser mais velho, e às vezes velhos, né, eles são, né, eu acho legal a irmã Lúcia, ela tem essa concepção. Será que eu estou passada do tempo? Essa preocupação é importante, porque às vezes a gente quer ajudar alguém e você não tem exatamente a palavra, porque
alguns desafios são diferentes. Simples assim, né? E eu lembro que eu estava começando a namorar a Carol e namoro tem desafio. É assim, né? Se você está solteiro, você acha que a vida vai resolver quando você começar a namorar. Aí você começa a namorar e, poxa, novos desafios. Aí você acha que você vai casar e vai resolver todos os problemas. E aí você tem que participar do encontro de casais para resolver alguns BOs, inclusive, né? É assim, a gente acha que vai resolver a vida dando aquele passo. Alguém diz, quando você terminar a faculdade, tudo será só alegria. E não é assim. Então eu fiquei preocupado e eu fiz o seguinte. Bem, agora eu estou jovem, estou com essas questões de namorado, né? Esses dilemas de namorado, essas tentações de namorado. E, sabe, o Senhor falou comigo nisso. E isso foi importante para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma carta para o meu filho, que nem existia. Eu não tinha filhos. Eu não era casado. Então eu escrevi algumas cartas na minha juventude. Isso já faz um tempinho, né? E eu coloquei dentro de uma garrafa. E eu enterrei essas cartas. Quando for o tempo certo. Inclusive, eu escrevi uma carta para o meu sobrinho que está aqui. E eu falei, quando for o tempo certo, e eu acho que já chegou o seu tempo, filho. Eu vou poder desenterrar. Mas aí você me conhece. Você sabe que sou atrapalhado. Eu fiz um mapa da onde eu coloquei e eu perdi o mapa. Eu não sei onde estão essas cartas. Mas elas estão lá. Uma eu sei que o tio Wilmo que, né, zoou o barraco lá e ele mexeu na terra lá e... Mas deve estar lá, Davi, inclusive é a sua. A gente vai encontrar, não sei como. Mas elas estão lá, né? Por que eu estou contando essa história? Porque qual é o valor dessa carta? É o conteúdo? Por ser um Celso mais jovem, né? Talvez transmitir uma mensagem que o filho vai entender melhor do que um velho. Mas também pelo fato de elas terem resistido no tempo. Elas estão lá, não sei onde estão, mas elas estão. De forma que... sou eu, né? Sou eu, claro. Quando hábitos, tradições, culturas e princípios resistem ao tempo, significa que começamos a dar valor, seja lá o quê. Então por que essa carta tem valor? Porque ela resistiu ao tempo, está lá. Então assim, essa carta, se eu escrever a mesma coisa hoje, ela não valerá tanto quanto isso, porque aquilo lá está no tempo. Aquilo ali tem um valor porque resistiu ao tempo. Meus queridos, isso aqui é importante para nós, família. Eu não estou falando só para filhos, não. Se as coisas não começarem a resistir no tempo, significa que estamos dizendo para o nosso cérebro, não tem valor, descarta. E com relação à fé, isso é um problema sério para nós brasileiros, é um grande desafio. Sabe por quê? Porque dificilmente a gente tem alguma geração aqui que a fé está aí desde o bisavô. Tem alguém assim nessa situação? Desde o seu bisavô que a fé, o evangelho estava lá, aí veio o avô, e aí veio o pai, veio você. Tem alguém assim? Opa! Tem uma situação aqui. Veja, mas por quê? Porque evangélicos aqui no Brasil é uma situação relativamente nova, né? Na década de 70, só 5% eram evangélicos. Então, falar assim, tem uma família lá que guarda fé e tal, está dentro desses 5%. É o mesmo que achar a torcida da Portuguesa, né? É difícil achar, né, alguém que torce para a Portuguesa. É muito pouco. Então, veja que dizer que essa fé está resistindo no tempo dentro da nossa família é um desafio para nós agora. Para fazer valer, porque não existe ainda. Nós estamos ainda lutando por isso. E tem um outro agravante. Porque nós não somos bons de perseverança. O brasileiro é péssimo nisso, né? O brasileiro é assim, vamos lá, Brasil, torcida agora, né? Vai vir, vamos lá, Brasil e tal, perde o primeiro jogo. O que acontece? Já abandona a seleção. A gente não tem essa perseverança, a gente não é bom nisso. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, que é um grande desafio para nós fazer a fé, o evangelho, persistir dentro das gerações. Mas é o que o Senhor quer aqui hoje.
A provocação aqui hoje é justamente essa. Nós não somos perseverantes e, a exemplo do que aconteceu com as minhas cartas, vez e outra nós esquecemos onde nós enterramos a nossa fé. A gente não sabe onde guardou, onde ficou no tempo que a gente abandonou, eu não sei, alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa e de repente cortou o laço da fé. E ninguém às vezes sabe explicar. Enterramos, perdemos o mapa, não sei onde está. Antes de entrar nesse salmo em si, eu queria deixar claro que nós estamos falando de uma responsabilidade coletiva de geração para geração. Isso não envolve só pai. E aí tem um provérbio africano que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Não é só pai e mãe. É preciso uma aldeia inteira. E aí tem vários exemplos que a gente vê dentro da própria Escritura. Por exemplo, é Abraão quem se responsabiliza pelo seu sobrinho Ló. Você vê lá, de repente, Abraão começa a contar, Gênesis começa a contar essa história do relacionamento com Ló. Ele é o sobrinho, ele não é filho. Mas veja só, Deus aparece a Abraão. E aí, como nós vimos aqui uma das mensagens, né? A primeira mensagem que nós vimos, quando Josué está falando com o seu povo, olha, perceba uma coisa aqui, os pais de Abraão, Terá, eles adoravam outros deuses. Ou seja, Deus chama Abraão ali, mas a família, a parentela de Abraão, ela é toda idólatra. Mas por algum motivo, não sei se esse Ló era alguém que perdeu os pais, não sei, mas o fato é que Abraão abraça. Vem cá, sobrinho, que eu vou te falar de um Deus que apareceu a mim. E ele retira Ló também, lá da parentela. Olha que a responsabilidade, não é só de pai e mãe. Nós temos outros exemplos, quando Paulo está falando na carta a Timóteo, e ele fala assim, olha, você deve permanecer nas palavras que a sua avó ensinou. Mas é a responsabilidade dos pais. Na ausência, meus queridos, dos pais, qualquer um pode ensinar. Isso é uma coisa que eu acho legal aqui em Igreja Católica, assim, o conceito, né? Que eu sei que não é muito funcional, né? Mas a ideia é que alguém possa ser ali o padrinho. Eu tive padrinho, né? Minha família é católica. Há uma concepção errada, que o padrinho é aquele que sempre lembra dos aniversários, que dá presente, que dá não sei o quê. Para mim era uma maravilha, quando eu era criança, né? Eu adorava essas coisas. Mas a ideia principal ali é de que ele pudesse ensinar a fé. Responsabilizar alguém de fora da família para ensinar a fé. E se acontecesse alguma coisa com os pais, ele tinha um padrinho, estava tudo bem, que ia ensinar a fé ao menino. Isso eu acho sensacional. E isso aconteceu com a avó de Lloyd, isso aconteceu com Abraão quando toma o seu sobrinho. Se nós olharmos Josué é ensinado por Moisés. A Escritura é cheia disso. E Josué é filho de Num, que é da tribo de Efraim. Não tem nada a ver aqui com a família de Moisés, mas Moisés vem e traz esse Josué para perto e ensina ele. Eu, por exemplo, eu fui ensinado pelo irmão José Carlos. O irmão José Carlos é uma figura assim emblemática assim, para mim, né? Não fale mal do irmão José Carlos para mim, porque foi ele que me ensinou muita coisa na juventude. Eu tenho certeza que vocês também, certamente, têm alguém de fora da família que vocês agradecem porque Deus usou para ensinar você. Então, veja só, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A formação de uma geração é resultado da participação dos pais na educação, na disciplina, mas também de outros homens e mulheres, sejam tios, tias, avós, amigos dos pais, como pessoas que são referências éticas e espirituais. E vejam, vocês pais, que aqui há uma coisa que você deveria se preocupar. Os meus filhos deveriam andar com gente que vai ajudar. Isso aqui é muito importante para você. Se você quer o bem do seu filho, você precisa ter esse filtro também. Então, se aquela pessoa é boa, permita que acesse a sua casa. Chame, né? Trate bem, dê comida, né? Faça alguma coisa de boa para trazer para perto, porque certamente vai ajudar
na formação da criança que existe dentro da sua casa, mas também não somente os adultos, mas também os amiguinhos. E eu já disse isso aqui uma vez. Aline, entenda, você também, cara, principalmente você, Felipe, é o seguinte, eu lembro que quando a minha filha nasceu, era mais ou menos na mesma idade o Benjamin do Galtinho e da Ana, né? E lá no começo, o Benjamin, ele tinha uma bateria e ele dava baquetada na minha filha. E eu falei, vou pegar esse moleque, vou jogar ele pela janela. Quando o pai dele olhar para lá, eu vou jogar. Mas a gente sentou, eu fiz diferente, né? Eu não joguei ele pela janela. Eu fiz diferente, conversei com o pai, vamos ver, né? Vamos deixar essas crianças crescendo junto, vamos ver. E aí, a minha filha foi lá e mordeu o Benjamin. Eu falei, bem feito, moleque, é isso aí. Agora tá 0-0, né? Mas, meus queridos, veja como é importante, porque os dois aprenderam a se relacionar. Primeiro era na baquetada e na mordida. Mas depois eles aprenderam a negociar e já não se batiam mais. Eles se amavam ali. Até hoje a Alana lembra com as lembranças de ter crescido com o Benjamin. Então o Benjamin acabou sendo um amiguinho que treinou muitas coisas. Treinou essas habilidades motoras, por exemplo, de brincar junto, né? De vir a baqueta e você se defender, né? Essas habilidades motoras foi com um amiguinho. Então é importante também que você não feche ali o casulo só com adulto, sabe? Mas que tenham crianças ao redor, porque elas são importantes. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, é preciso outras crianças também. Mas também pastores, professores, discipuladores, toda essa turma é importante. Por isso, o Salmo não é só sobre pais e filhos. Quando o salmista diz uma geração contará a outra geração, não está falando daquela obrigação do pai e da mãe de contar ao filho, mas de toda essa aldeia que compõe o entorno da criança, de poder passar essa fé, esse evangelho para frente. E ele nos dá, o Salmo aqui, ele nos dá algumas formas de como nós podemos passar esse testemunho adiante. E a primeira delas aqui, é com uma adoração autêntica. Meus queridos, o texto não começa com teologia. O texto não começa com sabedoria, sabe? Igual Salomão, cheio de sabedoria, falando de como você deve passar para outra geração com aspectos da disciplina e tal. Ele começa com adoração a Deus. E olha, só tem uma nuvem de palavras aqui. Não sei se você percebe, quando eu li esse salmo, e eu quero que você leia quando você voltar para casa, e perceba o exagero que é Davi, quando ele usa verbos de adoração a Deus. Então ele fala, eu exaltarei, bendirei, louvarei, contará, anunciarão, proclamarão, falarei, comemorarão, celebrarão. Meus queridos, são muitos verbos. E aí parece que Davi é exagerado. E talvez seja algo que nós devemos ser exagerados na adoração a Deus. Se nós formos conta-gotas, nosso filho está observando tudo. Nosso sobrinho está observando tudo. Se nós formos intensos, ele está observando e aprendendo. Então precisa ser uma adoração autêntica. Veja também os adjetivos dados ao Senhor. E hoje o Adrian deu essa oportunidade, eu não combinei com ele, mas ele deu essa oportunidade de você falar. E tem gente que fica ali, ó Senhor, Tu és bondoso. E também você precisa aprender com Davi. Ele é exagerado, ele tem um monte de palavra aqui. E tem outros salmos também, que ele tem outras palavras. Você precisa aprender com Davi para você voltar na sua casa. E aí, ter esse tipo de expressão também, pensando em que nós vamos passar isso para a próxima geração. Eu preciso ter uma adoração autêntica. Eu preciso ser exagerado, digamos assim. Meus queridos, nós somos conhecidos muitas vezes como uma geração de crentes chatos. E eu queria falar algo para vocês que tem a ver isso com o estigma, né, que é colocado nos tempos de hoje. E que os seus filhos, sobrinhos, netos não deveriam ver isso em você. Porque essa adoração, ela traz alegria. E veja só, o estigma de hoje aqui pensando aqui nas pessoas comuns, né? Lá se vai
aquela gente chata. Lá se vai crente chato. E não é o que nós estamos percebendo olhando esse salmo. Se nós queremos transmitir algo para a próxima geração, que seja alguém que adora a Deus, porque esse Senhor é bom e Ele merece ser louvado. E as pessoas de fora também deveriam ver isso. Deveria ser tanta alegria que talvez você ouça até uma coisa pejorativa, mas positiva, como Jesus ouviu dos religiosos, fariseus. Porque ao observar a vida de Jesus e dos discípulos de Jesus, sabe o que os chatões de verdade diziam? Os fariseus diziam: isso é um beberrão, isso é um comilão. E na verdade, amor, nós devemos ser conhecidos como os discípulos vivos que comemora e celebra esse Deus, a ponto de as pessoas dizerem: esse povo aí vive comendo e bebendo. Vive cercado de amigos, né? Que era isso que os fariseus estavam dizendo, e vive comendo e bebendo com os amigos. Né? Olha que coisa ótima para se receber das pessoas, mas nós temos sido chamados de pessoas chatas, gente chata. Isso não combina com alguém que é um adorador. Isso não passa nada adiante. Na verdade, isso às vezes passa uma coisa negativa, não é o que nós desejamos, né? Por quê? Porque temos muito a celebrar, temos muito a comemorar. Olha o versículo 7. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Meus queridos, não é só um momento como esse que nós temos algo para celebrar e comemorar. Mas, na verdade, a gente deveria celebrar tudo. Toda boa provisão vem do céu. Toda boa dádiva vem do céu. Então, nós deveremos treinar as nossas mentes a sempre dar graças a Deus. Então, na vida do crente, deveria ser assim: olha, eu consegui um novo emprego. E, quando a gente está naquele ciclo de oração, aconteceu, né? E a gente pôde ali dar graças ao Senhor, porque Ele abriu uma porta de emprego, nós estávamos pedindo, isso é momento de celebração, é momento de comemoração. Então, a gente pode sentar junto, comer e beber, e alguém falar: nossa, para tudo esse povo come e bebe? Ótimo que seja assim. Mas também vem o nascimento de uma criança, como hoje, e a gente celebra o fato do milagre do Senhor estar conosco. Vem o casamento de um irmão, nós celebramos, nós nos alegramos, por tudo nós celebramos. Vem uma cura, alguém estava doente e o Senhor restaurou a saúde, nós nos alegramos, nós celebramos, porque disse o verso aí: comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. As coisas boas não acontecem por sorte a vibração, como dizem os espíritas, não é assim? Mas é porque o Senhor mandou provisão, o Senhor mandou bondade e misericórdia. E eu queria que você fosse um crente pentecostal. Porque essa semana, a Denise, pela qual nós temos orado muito, recebeu a notícia de que o câncer está diminuindo. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Nós precisamos ser uma geração que passa essa adoração adiante, que ensina isso para aquelas crianças que estão ao nosso entorno. Vale a pena testemunhar, meus queridos, a próxima geração, porque nós temos um Deus bom. Não estamos fingindo que Ele tem feito bondade, não. É real. Nós vimos. Aplicação pessoal. Nossos lares deveriam ser lugares em que toca louvor o dia inteiro. Sabe? Tem o bar lá da casa da minha mãe, toca música o dia inteiro. Aquele povo ouvindo aquelas músicas ruins. Sabe? Na sua casa não toca nada. Sua casa deveria tocar
o dia inteiro. Você deveria ser alguém que, ao tomar banho, o seu vizinho fala, tá lá o crente cantando lá no chuveiro. Porque aqui talvez você seja ruim como eu para cantar, e você não deve cantar alto demais. Mas no chuveiro você pode adorar o Senhor. Vai ser abafado ali também, né? Tem uma questão acústica. Mas nós devemos ser conhecidos pela prática disso. Então volte para sua casa e pratique isso, seja real. Sabe, a sua TV não deveria tocar o dia inteiro aquelas notícias de desgraça. Pelo contrário, desliga isso daí, cara. Tem criança na sala, tem alguns filmes tão bons que não tocam nas casas de crentes. O Natal deveria ser aquela seleção, sabe? Onde a gente olha assim, ó, saiu esse filme aqui, isso vai ser tão bom para as crianças. Chama os sobrinhos, faz um cinema em casa, faz pipoca. Devemos ser essa geração que leva os valores adiante. Só se as coisas existirem no tempo, elas de fato dirão para nós mesmos, tem valor. Segunda coisa. A segunda forma pela qual o Salmo nos mostra que vale a pena continuar passando, testemunhando para a próxima geração, é com uma rotina habitual na relação com Deus. Então, claro que tem tudo a ver com o que nós vimos aqui no começo, sobre adoração, sobre adorar a Deus, sobre isso ser constante. Mas eu quero que você veja uma coisa, o salmista vê dois públicos com diferentes nuances e de como elas se relacionam com Deus e de como Deus as abençoa. Veja, tem as pessoas comuns que está no versículo 9. Lê comigo. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Não tem ninguém que fica de fora, sabia disso? Aquela história de que o Senhor está mandando a praga, o Senhor está mandando a desgraça, a Covid aí é punição do Senhor porque ele não gostou do carnaval desse ano, porque tem carnaval que ele gosta, parece que é assim. Gente, fomos nós que amaldiçoamos a terra com o pecado. Não adianta a gente colocar isso na conta de Deus, sabe? O que Deus quer é nos abençoar. De forma que o texto diz que o Senhor, Ele é misericordioso e tem compaixão de todas as criaturas. Todas. Está falando dos crentes aqui. E Mateus 5, capítulo 45, o Senhor Jesus diz o seguinte: porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e vir chuva sobre os justos e bons. Aliás, né, faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir a chuva sobre os justos e os injustos, ou seja, é a provisão do Senhor. Todos nós precisamos disso para poder colher algo do solo. E o Senhor não deixa de mandar para aquele que é injusto. Vem a chuva para todos, vem o sol para todos, né? Mas veja que maravilha esse Deus que abençoa todo mundo. Mas isso também coloca você dentro dessa categoria de pessoas simples. Agora existe a outra categoria, meus queridos, que está no versículo 18 e 19, que diz assim: o Senhor está perto de todos os que invocam. De todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Diferentemente das pessoas comuns, aqueles que invocam o nome do Senhor, o Senhor tem uma graça especial. E aí eu não vou entrar aqui na questão do sentido teológico, porque tem um sentido teológico aqui, mas a graça comum é para todo mundo. Mas a graça especial, o cuidado, a salvação, tudo isso é para aqueles que invocam. Então é necessário pensar aqui em qual dos dois você está, sabe? Qual pêndulo aqui? Você está na graça comum? Ou você tem experimentado a graça especial do Senhor? Nós precisamos, meus queridos, compreender que essa relação com Deus, ela ensina muita coisa. Principalmente se nós damos valor a Deus ou não. E isso ensina aquelas crianças que estão no nosso entorno. Queria falar mais.
queria falar sobre esse compasso que é apresentado em todo o Salmo, porque no versículo 2 ele começa dizendo o seguinte: todos os dias te bendirei. E aí eu fico pensando que ele está falando de um ato diário, né? Claro que é isso. Então, de segunda a domingo, existem atos diários que manifestam que eu me relaciono com Deus. Então, todos os dias eu bendirei. Então, amanhã, no dia seguinte, pode ser uma oração, pode ser uma meditação. No outro dia, pode ser um dia de oração. No outro dia, pode ser jejum, oração, pode ser... Mas todo dia existe algum ato de bendizer o nome do Senhor. E Davi está dizendo que ele tem essa prática de relacionamento diário com Deus. Nós precisamos quebrar essa teologia do Deus amuleto, que nós usamos ele para alcançar algum fim, e depois nós guardamos de volta no lugar que esse Deus precisa estar, que é lá na igreja. Essa teologia do amuleto quebra esse ensinamento de geração para geração. Distancia o Deus também daqueles que precisam aprender sobre esse Deus. E será que esse tipo de situação, sabe, de guardar Deus no devido lugar na igreja, será que também não está dizendo que tipo de pessoa você é? Que só alcança a graça comum, mas não alcança a graça especial. A segunda coisa que ele fala no versículo 2 é: louvarei o teu nome para todo sempre. Então existe um ciclo, um compasso aqui, né? Um compasso diário, mas existe também um compasso que diz respeito à sua própria vida. Louvarei o teu nome para todo sempre. Ele está falando em toda a minha vida, alcançando todo esse espaço de tempo que é a minha vida, eu louvarei ao Senhor. Então nós podemos perceber aqui que de um hábito diário, nós terminamos a vida com um legado espiritual. É assim que é. É o hábito diário quem vai construir isso. E aí eu quero que você faça esse exercício. Você certamente já viu alguém que viveu toda uma vida com Deus e ele tem excelentes histórias. Não é assim? E todo mundo quer ouvir essas excelentes histórias. Esses testemunhos de vida, os milagres que Deus já deu para ele. Agora eu queria aqui que você fizesse exercício. Se nós queremos alcançar isso de um dia, podermos falar tanta coisa, de os netos poderem sentar ao redor. Conta aquela história. Eu gosto do Sproul. O Sproul, ele tem vários livros para crianças. Ele, na verdade, é um teólogo, né? Conhecidíssimo. Tem ótimos livros, mas agora, recentemente, eu descobri que ele tem ótimos livros para crianças, porque eram, aliás, as histórias que ele contava para os netos dele. Então, o pai dele era contador, sei lá, sabe esse povo que é ruim de história? Da área de número, não sei. Então, chamava o avô, e o avô contava as histórias. Meus queridos, ele tinha história dele, de experiência com Deus. Ele tinha o evangelho, mas estava misturado com a história de vida deles. Se nós queremos alcançar isso, nós precisamos ter um hábito diário. E aí, fechando o ciclo, ele fala: uma geração contará a outra geração, que está no versículo 4. Ou seja, nós temos primeiramente um ato diário, que depois gera um hábito, e aí vira para vida. E depois isso tudo passa para a próxima geração, durante eras. É assim que o nome do Senhor, ele subsiste pelas gerações. Na sua família, de repente, isso ainda não está consolidado. E o que o Senhor quer é: você está ouvindo essa palavra? Está ouvindo isso daqui? Isso aqui não é para você, simplesmente, que salmo lindo. Mas agora que você ouviu essa palavra, para você compreender que o Senhor está te chamando para alguma coisa. E aí não importa se você é pai ou mãe, como nós dissemos. Meus queridos, se nós falharmos no ciclo, nós já saberemos qual será o resultado, porque isso também já aconteceu e as Escrituras já registraram. Lá em Juízes 2, versículo 10, diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Veja só, a geração de Moisés ali aprenderam ali na caminhada do deserto, só que agora eles entraram ali, estavam brigando já pela terra, já estavam adentrando, ocupando seus espaços, mas aquela geração ali, acho que ficou tão focada na guerra,
que não falou do Senhor para os seus filhos. E aí surgiu uma geração que não conhecia Deus. Sabe qual é o próximo livro depois de Josué? Qual que é? Juízes. Você já leu Juízes? Meus queridos, uma geração que não conheceu o Senhor gera o livro de Juízes. É terrível. E é vergonhoso para nós imaginar que nós podemos falhar com isso, com a nova geração. Primeiramente porque nós já recebemos. Nós recebemos e agora não somos mais os 5%. Segundo o censo, nós somos 26,9%. Recebemos. Nós vamos prender, não vamos dar. Não vamos passar adiante. E a segunda coisa pelo qual é vergonhoso que nós falhemos é porque é tão contraditório. É tão contraditório, meus queridos, porque nós somos muito bons em aperfeiçoar coisas. Nós somos ótimos, somos a geração boa nisso. Nós somos ótimos em criar uma nova geração de celular e ela é sempre muito melhor do que a anterior. No espaço de um ano a gente cria tanta coisa. Esses novos engenheiros, eles são maravilhosos. A nova geração de TV, ela é muito melhor do que a anterior. A minha TV lá, ela não faz nada. Essa aqui agora faz até café. Vocês querem ver? Aperta o botão aí. Ela faz tanta coisa. Outro dia, conectaram o meu notebook aqui e eu me matando com cabo e eu não sabia, não precisava. Estava na mesma rede, né? Falei, nossa, ela faz tudo. Nós somos ótimos em fazer coisas cada vez melhores. Cada geração do Corolla é mais bonita que a outra. Já perceberam? Esse desenho do Corolla, na verdade, desde 1900, na verdade, tem uma geração antes, essa aqui é a segunda geração. Você já viu? A gente faz cada vez as coisas tão melhores. Com relação às coisas, sempre aperfeiçoamos, sempre fazemos melhor, não importa o quê. Meus queridos, estamos fazendo uma nova geração de crentes melhores. Melhores do que nós. Estamos preparando a próxima geração para ter um bom relacionamento com Deus. É tão contraditório que nós saibamos fazer coisas melhores, mas não crentes melhores. A última lição do Salmo. Como nós podemos passar esse testemunho adiante com a consciência da presença do reino? Lê comigo versículo 11 e versículo 13. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O reino de Deus é eterno. Nós estamos nos preocupando com tanta coisa que passa, que não vão entrar no reino. E se nós queremos de fato dizer para os nossos que estão ao redor, a próxima geração, para ela ser melhor, nós precisamos dar coisas melhores. Aliás, nós precisamos dar uma fé melhor do que dar coisas. Eu preciso preparar o meu filho para a carreira, eu preciso me preparar ele para essa questão do trabalho. Que Deus o abençoe o seu filho, mas que essa não seja a sua meta de vida. Sabe por quê? Porque isso a gente vai criando reinos paralelos, sabe? O reino do trabalho, o reino da carreira, o reino da academia. E eles vão perdendo o reino que é eterno. Ele é um reino eterno para pessoas que Deus deu vida eterna. Então veja que todas as gerações que já passaram e que a gente pode dizer assim, o meu avô começou com o meu avô. O reino começou e todos nós estaremos juntos. Nós encontraremos aqueles que nós já perdemos, mas permaneceram firmes, porque eles já estão no reino.
Nós vamos encontrar gente que nós estamos perdendo agora, tio, irmãos. Eu vou poder rever o meu irmão, porque ele já chegou lá. É o reino eterno, meus queridos. A gente está preparando os nossos filhos para as coisas que passam. Não podemos falhar, meus queridos, com os descendentes, fazendo-os focar apenas nesta vida. Porque a eternidade aqui, veja, é como esse trem que está passando e tem uma direção clara. E essa geração, esse momento, esse recorte da história, é só uma estação. Um dia alguém dirá assim: nossa, você parece que parou no tempo. Você está tão ultrapassado, né? Você aí que é da geração de 60. É isso aí mesmo, a vida vai passando, sabe? E a gente tão focado nesse momento, um dia isso passa. E um dia isso vai ser contado entre as coisas que... Nossa, quanta futilidade nesse tempo. É só uma estação na vida que vai passar. Nós não podemos abandonar os nossos filhos e sobrinhos, netos, amiguinhos, amigos, na estação que passa. Queria ler um último texto com você. Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: pois Davi, depois de servir a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. Meus queridos, esse mesmo salmista escreveu Salmos 145, ele não apenas disse, mas ele trabalhou por isso. Ele fez por onde? Ele serviu a sua geração, como diz aqui, fazendo a vontade de Deus. E é isso que é esperado de nós. Não é somente contemplar um salmo, achar bonita a poesia, mas fazer como Davi fez, pois Davi serviu a sua própria geração. O que você vai fazer depois de ouvir isso? Vamos orar. Senhor amado, este é um dia em que o Senhor preparou, ó Deus, para uma reflexão tão profunda, mesmo sendo apenas um salmo, onde muitos veem apenas poesia, tão profundo que o Senhor quer que nós façamos depois daquilo que nós ouvimos. E a minha oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito nos ajude a fazer o que precisamos fazer, a tomar posicionamento, a não sermos mais omissos, negligentes, mas sermos gente ativa, com uma fé ativa, que quer fazer a vontade do Senhor, que quer ver o bem da próxima geração, que quer ver o Teu nome sendo cantado pela próxima geração. Então, Senhor, que essa manhã onde nós cantamos, essa manhã onde nós celebramos o Teu nome com tanta força e intensidade, seja também amanhã onde o Teu Santo Espírito nos incomode para ir além de cantar no domingo, de dizer boas palavras, de bendizer o Teu nome, mas não ter uma atitude adequada no dia seguinte, no hábito diário, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com o Teu Santo Espírito nos incomodando, e amanhã, quando acordarmos, nós podemos nos deparar com o Senhor olhando para nós, dizendo: hoje eu cheguei de novo com a provisão. O que você vai fazer hoje? Que tenhamos, ó Deus, a consciência de reino eterno, e não preocupações com coisas que passam. Senhor, nos abençoa e tenha misericórdia da próxima geração, Pai. Se não por nós, mas pela próxima geração, que o Senhor tenha misericórdia. E que o Senhor faça algo
nessa nossa inércia. Chacoalha o teu povo, Senhor, porque o povo é teu e o Senhor faz o que quiser. E como disse Santo Agostinho, nós aceitamos tudo que o Senhor ordenar. E o Senhor é rei que ordena o que quiser. Que o Senhor ordene sobre as nossas vidas, Senhor, tudo o que foi dito nessa manhã, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.